Doutor Robertson, tudo bem? Tudo bem? Bom, chegando agora o período de festas, eu queria fazer tipo uma consulta online para um amigo meu. É um amigo meu, ele está gordinho, ele é jornalista, ele fica sentado praticamente o dia inteiro trabalhando, sentado o dia todo, ele está acima do peso. O que ele faz agora para poder diminuir, desinchar a barriga dele agora às vésperas das festas, né? Para ele poder depois comer bastante nas festas. Olha, esse seu amigo vai precisar controlar um pouco a boca. Eu sei que é difícil nesse período agora. Sem contar que dezembro todo mundo extrapola um pouco. Quantas coisas boas tem para a gente comer? E a gente fica com vontade mesmo, é muito comum. Agora a gente tem que tentar maneirar. Eu sei que é difícil, mas comer um pouco menos. Se você comer um pouco menos de tudo, a chance de você passar mal é menor. Agora, o problema é que neste período todo mundo onde você vai oferece algo ou para comer ou para beber. E nós moramos em um local que, se você vai na casa das pessoas e não come, ela acha até que é uma desfeita, né? Não pensa, Então, se ela te oferece um café ou alguma coisa de comer, e você fala, não, estou satisfeito. Não, que isso, você tem que comer. Você vem aqui em casa e não vai comer nada? Me lembro muito disso da minha avó. Se eu chegasse na casa da minha avó, mesmo que eu já tivesse satisfeito, acabado de almoçar, se eu não comesse alguma coisa, ela ficava chateada. E é assim, às vezes, até na casa de algum amigo, né? Se você for e não comer, é complicado. Então, o segredo é o quê? Moderação, já que, querendo ou não, sempre a gente abusa um pouco mais. E a gente tem que ter cuidado especial, principalmente com os diabéticos neste período, porque a quantidade de doces que é oferecido, aquela sobremesa gostosa, aquele bolo. Então, principalmente os diabéticos aí, estes precisam se controlar ainda mais. agora esse tipo de dieta, tipo eliminar glúten e açúcar, parar de uma vez, ou então parar de comer pão ou arroz, substituir alguma coisa, comer só carne e salada, funciona? É adequado isso? Se a pessoa tiver uma intolerância ao glúten, por exemplo, é necessário que ele realmente se abstenha dos alimentos que tenham glúten. Agora, se a pessoa quer fazer uma dieta, quer emagrecer, você tirar por completo o carboidrato também não seria o ideal. Você tem que reduzir. Até porque o carboidrato é a nossa principal fonte de nutriente. E sem contar que, mesmo que você coma só proteína, o que acontece? O nosso organismo ele produz através de outros alimentos cuja base nem seja, por exemplo, carboidrato, ele vai transformar em açúcar, porque a nossa principal fonte de carboidratos são os alimentos, mas se a pessoa comer, por exemplo, só proteína o dia inteiro, o nosso organismo ele é sábio. Ele vai pegar parte daquela proteína que é ingerida e vai acabar transformando também em carboidrato. Então, o que Uhum. eu quero dizer é que o carboidrato ele é fundamental, ele é necessário. O açúcar, a glicose é que sustenta a nossa vida. Se você tiver hipoglicemia, né, o açúcar estiver baixo, você não consegue fazer nada. Você passa mal. Então, o segredo não é acabar, não comer nada que tenha carboidrato. É você reduzir a quantidade de carboidrato e ter uma dieta o quê? Regulada. Ter um pouco de tudo. O segredo é a moderação. E não se Moderação. abster por completo do carboidrato. Porque nós não vamos conseguir sobreviver se você não tiver nada de açúcar. E do outro lado da rua, a pessoa que no final de ano, se ela exagerar muito, o que pode ocorrer com o corpo dela, com o organismo? Olha, com certeza ela vai passar mal. Ela vai ter sintomas dispépticos. O que é isso, sintoma dispéptico? Sabe quando você come bastante e a pessoa fala: olha, estou me sentindo um balão, parece que eu comi um boi, aquela digestão ruim. Então a pessoa às vezes passa mal, tem náusea, tem vômito, tem aquela sensação de que a digestão está ruim. Muitas vezes o intestino prende ou solta. Então, se a pessoa se alimenta mal, o dia fica ruim. Tudo não começa bem. Porque quando o intestino não funciona bem, quando você se sente, como as pessoas dizem, né, empanzinado, isso não faz bem. O seu humor muda, a sua pele fica ruim,
O seu hálito pode mudar também. Que às vezes a pessoa fala assim, tem alguns pacientes meus que falam, nossa, doutor, eu já fui no dentista, já fiz endoscopia, eu não sei o que que acontece, o meu hálito é ruim. Será que não pode ser alimentação? Será que não está comendo de forma inadequada? Então, olha quantas coisas podem ocorrer simplesmente pelo fato de você não estar se alimentando de forma adequada. E é necessário, além de se alimentar bem, ingerir bastante líquido, porque o líquido, principalmente a água, ele é essencial para tudo, até para a digestão. Exato. É isso aí. Bom, alguma dica de alimentação? Por exemplo, fruta, salada, como seria uma dieta de um dia? A gente tem que esquecer um pouco dos excessos e tentar ter uma vida um pouquinho mais equilibrada. E esse equilíbrio, na grande maioria das vezes, a gente consegue onde? Nas frutas, que contém um teor aí, muitas delas grandes de água e vitamina, e ao mesmo tempo tem todos os nutrientes que a maioria das pessoas precisam e beber bastante líquido. Então, se é claro que você fala para a pessoa em dezembro comer bastante salada, fruta e beber água, a pessoa já te olha assim meio de lado, né? Mas se você beber pelo menos bastante água e naquelas sobremesas que você for comer, que elas tenham bastante fruta, já vai ajudar, né? Porque você vai comer algo que seja doce e vai ter a fruta ali. Então fica uma dica, né? Se você for exagerar um pouco, não é o adequado, mas que exagere mais naqueles alimentos doces, mas que contenham frutas, porque indiretamente você vai estar se alimentando aí de algo um pouco melhor. Eu comprei um negócio aqui do Maiorine, que gracinha. É um potinho assim, que ele vem com. É grande, vem bastante. É salada de fruta. Ao lado ali tem o suco. A salada de fruta é melhor do que o suco, né? É porque muitas vezes acontece o seguinte: o açúcar que contém no suco, muitas vezes ele vem em grande quantidade. Não que ele não faça bem, por exemplo, um suco de laranja. Eu gosto muito de suco de laranja. Só que se a pessoa é uma pessoa diabética, por exemplo, a pessoa vai lá, espreme uma quantidade grande de laranjas, às vezes ele tem uma quantidade de açúcar grande também. E sem contar que às vezes ela está um pouco azeda, né? Se ela não estiver mais doce, a pessoa ainda coloca açúcar no próprio suco, que já tem muito açúcar. Então, imagina, aquilo fica às vezes uma bomba calórica. Então, a pessoa toma um suco, achando que está tomando algo saudável, realmente é, mas se ele fosse na sua forma natural. E muitas vezes eu me lembro também de outro fato. A minha mãe sempre fazia suco de laranja para mim. Ela chegava e já trazia um suco de laranja. Só que ela colocava muito açúcar. Eu falava, mãe, eu quero o suco natural, porque o suco de laranja com muito açúcar acaba ficando uma fonte, assim, muito adocicada. Então também não faria tão bem. Então, açúcar contido no suco, dependendo da quantidade, você não precisa colocar ali nada mais. Mesmo que ele esteja um pouco azedo, é preferível tomar na forma in natura a ficar tomando aquele açúcar docinho, como melhor, o suco muito doce. Então a dica é isso, né? Às vezes a pessoa evita refrigerante, que é bom evitar, e toma o suco. Só que se ele colocar muito açúcar no suco, também não vai fazer bem. Então a pessoa tem que ingerir na forma natural. Seria o mais interessante. Maravilha. Mais alguma dica para eu dar para esse meu amigo jornalista gordinho? É. Maneirar no final do ano. Aqui pode comer, é claro, um pouco de tudo, mas principalmente a quantidade. O mal está é na quantidade. Se você exagerar na quantidade, aquilo vai te fazer mal. Se você comer um pouco de tudo, mas uma quantidade moderada, você consegue usufruir aí do que a gente tem de melhor na nossa culinária, sem depois sofrer tanto, tendo que emagrecer ou tendo que tomar remédio para controlar o açúcar ou até mesmo o colesterol. Se você come muita coisa gordurosa também, o colesterol sobe. Então, é bom maneirar agora para não sofrer em janeiro tendo que pagar os pecados. E depois tentar emagrecer para o carnaval. Exatamente. Esse vai ser outro assunto, nós vamos conversar depois. Essa conversa aqui está sendo gravada.
E a Vitória acabou de chegar aqui, bateu na porta e falou: Marcos, acabei de trazer um pãozinho, tá quentinho. Só um, né? Pode comer um pão, não tem problema. Às vezes tira um miolo, ou ao invés de comer um pão inteiro, come meio. É claro que um pão quentinho é difícil da gente resistir, não é? Maravilha. Perguntas para o doutor. Qual que é o endereço? Então, as pessoas podem enviar tanto pelo Instagram como pelo Facebook. Pelo Facebook, Robertson Rodrigues Pereira Júnior, e pelo Instagram, R. Rodrigues, com S no final, Pereira Júnior, Júnior por extenso. por extenso. Maravilha. Doutor, obrigado. Até a próxima. Até a próxima, um abraço.